Conta um Conto apresenta de Sir Arthur Conan Doyle, O Gato do Brasil. Narração Marcelo Fávaro. É uma infelicidade para um jovem ter gostos dispendiosos, grandes esperanças e relações elegantes sem ter dinheiro no bolso, nem profissão que o habilite a ganhar algum. O fato foi que meu pai, um homem bom, sanguíneo e pachorrento, depositara tanta confiança na fortuna e na generosidade de um irmão mais velho e solteirão, o Lord Southampton, que dera como favas contadas que eu, seu único filho, não seria jamais solicitado a ganhar a vida por mim mesmo. Imaginara que, se não houvesse vaga para mim no Império Southampton, tocar-me-ia, pelo menos, algum posto no serviço diplomático, que constitui ainda a reserva espacial das nossas classes privilegiadas. Morreu cedo demais para descobrir quão falsas eram tais suposições. Nem meu tio nem o Estado fizeram o menor caso de mim, ou mostraram qualquer interesse que fosse em minha carreira. Ocasionalmente um par de fazões ou um engradado de lebres era tudo quanto me chegava para lembrar-me de que eu era herdeiro da casa de Otwell e de uma das mais ricas propriedades do país. No entretempo, eu não passava de um solteiro boa-vida, sim, instalado num apartamento em Grosvenor Mansions, sem outra preocupação ou ocupação que as de atirar aos pombos e jogar polo em Hurlingham. Mês a mês eu me dava conta de que ia ficando mais e mais difícil renovar as minhas letras junto aos prestamistas ou continuar sacando sobre a herança de um patrimônio não vinculado. A ruína me aguardava em meu caminho, e a cada dia eu a via mais patente, mais vizinha e mais absolutamente inevitável. O que me fazia sentir mais agudamente a minha pobreza era o fato de que, sem contar a fortuna de Lord Southampton, todos os meus demais parentes eram bastante abastados. O mais próximo deles era Everard King, sobrinho do meu pai e o meu primo primeiro, que levava uma vida aventurosa no Brasil e retornara à pátria para estabelecer-se com o capital que acumulara. Nunca se soube como ele ganhara o seu dinheiro, mas parecia ter bastante, pois comprou as terras de Greylands, perto de Clipton-on-the-Marsh, no Suffolk. No primeiro ano de sua volta à Inglaterra, ele não me deu mais atenção que o sovina do meu tio. Mas, por fim, uma manhã de verão, para o meu grande alívio e alegria, recebi uma carta convidando-me a partir naquele mesmo dia e passar uma curta temporada em Greylands. Minha expectativa nessa ocasião era de uma longa temporada na corte de insolvências, e aquela interrupção pareceu-me quase providencial. Se ao menos me fosse dado chegar a termos com aquele parente que eu não conhecia, talvez ainda pudesse safar-me. A bem do renome da família, ele não poderia permitir que eu fosse de todo encostado à parede. Ordenei ao meu criado que me fizesse a mala, e na mesma tarde pus-me a caminho de Clipton-on-the-Marsh. Depois me baldeei em Ipswich, com um pequeno trem local depositou-me numa estaçãozinha deserta, situada no meio de campos ondulados e revosos, com um rio indolente, meandroso, coleando pelos vales, entre as margens altas e lodentas, que mostravam estarmos ao alcance das marés. Não havia carro à minha espera. Soube mais tarde que o meu telegrama se atrasara, e de modo que aluguei uma charrete na estalagem local. O cocheiro, um ótimo sujeito, tinha o meu parente em alta conta. Fiquei sabendo por ele que Mr. Everard King já era um nome a invocar naquela parte do país. Promovia festas para os meninos da escola, abria o seu parque aos visitantes, subvencionava obras de caridade,
Em suma, sua benemerência era tal que o meu cocheiro só podia atribuí-la ao pressuposto de que ele tivesse ambições parlamentares. A minha atenção foi desviada das loas do cocheiro por um belíssimo pássaro pousado num poste de telégrafo à margem da estrada. A princípio pensei que fosse um gaio, mas era maior e a plumagem mais vivamente colorida. O cocheiro explicou-me a presença prontamente, informando que ele pertencia exatamente ao homem que estávamos em vias de visitar. E aparentemente a aclimatação de animais exóticos era um dos seus passatempos. E ele trouxera consigo do Brasil uma coleção de aves e bichos que se propunha a criar na Inglaterra. Depois de passamos os portões de Greylands Park, tivemos amplas provas dessa vocação. Veadinhos pintados, um curioso porco selvagem chamado, salvo engano, de caititu, um papafigo de esplêndida plumagem, uma espécie de tatu e um estranho animal desajeitado, de dedos voltados para dentro, parecendo um texugo muito gordo, estavam entre os exemplares que pude observar durante o percurso pela aldeia sinuosa. Mr. Everard King, meu primo desconhecido, estava em pessoa no alto dos degraus da casa, pois nos vira à distância e imaginara que era eu. Era de uma aparência muito chã e conversável, baixo, atarracado, 45 anos talvez, com um rosto redondo e jovial, bronzeado pelo sol dos trópicos e vincado de 1000 rugas. Vestia roupa branca à moda dos plantadores, tinha um charuto entre os dentes e um grande chapéu panamá tirado para a nuca. Era uma figura que a gente associa a um bangalô avarandado e parecia curiosamente fora do lugar à frente daquela vasta e britânica mansão de pedra, com suas alas maciças e os seus pilares paladianos ladeando a porta. "Querida!" gritou ele, olhando por sobre o ombro. "Querida! Cá está o nosso convidado. Bem-vindo, bem-vinda a Greylands. Estou encantado em conhecê-lo, primo Marshall. E tomo como um grande cumprimento que venha honrar com a sua presença esse lugarzinho sonolento." As suas maneiras não podiam ser mais calorosas, e num instante ele me pôs bem à vontade mesmo. Mas era necessária toda a cordialidade para compensar a frieza e mesmo a grosseria da esposa, uma mulher alta e descarnada, que apareceu ao seu chamado. Era, creio, originária do Brasil, embora falasse um excelente inglês, e eu lhe desculpei os maus modos à conta da sua ignorância das nossas convenções. E, no entanto, ela nada fez para ocultar, então ou depois, que eu não era uma visita bem-vinda a Greylands Court. Bom, as palavras em si eram em regra corteses, mas ela era dona de um par de olhos escuros, extremamente expressivos, e desde o primeiro momento eu li neles, muito claramente, que ela de todo o coração me desejava ver pelas costas. Entretanto, minhas dívidas eram por demais prementes e os meus desígnios com o respeito ao próspero parente por demais vitais para que eu me deixasse perturbar pelo mau gênio da mulher. Assim, fiz vista grossa à indelicadeza dela e reciproquei a extrema cordialidade com que ele me recebeu. Ele não medira esforços para me pôr a gosto. O meu quarto era encantador. Implorou-me que lhe fizesse saber qualquer coisa que pudesse acrescentar ao meu bem-estar. Eu estive a pique de dizer-lhe que um cheque em branco contribuiria muito substancialmente para esse objetivo. Mas eu achei que isso seria prematuro no presente estado das nossas relações. E, bom, o jantar foi excelente. E quando em seguida nos sentamos juntos, fumando os seus havanas e bebericando o seu café,
que mais tarde ele me disse ser proveniente da sua própria produção, todos os encômios do colcheiro pareceram-me justificados, e eu senti que nunca conhecera alguém tão liberal e tão hospitaleiro. Mas, a despeito do seu gênio afável, ele era um homem de vontade firme e um temperamento impetuoso. Disso tive uma mostra na manhã seguinte. A curiosa antipatia que Mr. Everard King alimentava em relação a mim era tão forte que, ao desjejum, suas maneiras foram pouco menos que assintosas, por assim dizer. E as suas intenções manifestaram-se de forma inequívoca quando o marido se retirou da sala. O melhor trem do dia é o das 12h15, disse ela. Mas eu não pretendo partir hoje, respondi com franqueza, talvez até desafiadoramente, pois estava resolvido a não me deixar expulsar pela megera. Se prefere assim, disse ela, e interrompeu-se com uma expressão sobremaneira insolente no olhar. Eu estou certo, repliquei, de que Mr. Everard King me daria a saber se eu estivesse abusando do seu bom acolhimento. O que é isso? O que é isso? Interpelou uma voz, e ele surgiu na sala. Entreouvir as minhas últimas palavras, e um olhar às nossas expressões lhe dissera o resto. Instantaneamente o seu semblante gorducho e jovial assumiu um rito incrivelmente feroz. Quer ter a bondade de deixar-nos a sós, Marshall? Disse ele. E esclareço de passagem que meu nome é Marshall King. Ele fechou a porta atrás de mim. E por algum momento eu ouvi falar a esposa em voz baixa e com concentrada irritação. A grosseira quebra de hospitalidade certamente lhe ferira o ponto fraco. Eu não sou bisbilhoteiro, entendam, e assim sendo, saí para o jardim. E daí a pouco ouvi às minhas costas uns passos apressados. E ali estava a dama, o semblante pálido de agitação e os olhos vermelhos de chorar. Meu marido, ele quer que eu lhe peça desculpas, Sr. Marshall King, disse ela, parando à minha frente de olhos baixos. Por favor, nem pense nisso, Mrs. King. Os seus olhos negros de repente fuzilaram. Imbecil, ela sibilou com a frenética veemência e, girando nos calcanhares, correu de volta para casa. A afronta foi tão insólita, tão intolerável, que tudo o que pude fazer foi quedar parado no lugar e acompanhá-la com os olhos, boquiaberto, claro. Ainda estava ali quando o meu hospedeiro veio ao meu encontro e novamente rechonchudo e bonachão. Eu espero que minha esposa tenha se desculpado pelas asneiras que disse. Sim, claro. Ele tomou-me pelos braços e pôs-se a caminhar comigo de um lado para o outro no gramado. Não leve a sério, disse-me. Eu ficaria inconsolável se você abreviasse a sua estada por 1 hora que fosse. O fato é, não há razão para segredo entre os parentes, que a coitadinha é incrivelmente ciumenta. Detesta qualquer pessoa, homem ou mulher, que possa interpor-se entre nós por um momento que seja. O seu ideal seria uma ilha deserta, um eterno tete-a-tete. Isso explica o seu procedimento que, nesse particular eu te confesso, chega a ser quase uma mania. Prometa-me que não pensará mais nisso. Não, claro que não. Então, acenda esse charuto e venha comigo, primo. Vou lhe mostrar o meu pequeno zoológico. E a inspeção levou a tarde inteira, abrangendo todas as aves e quadrúpedes, inclusive répteis que ele importara. Alguns estavam em liberdade, outros em gaiolas, alguns dentro de casa.
Ele falava com entusiasmo das suas peripécias, nascimentos e mortes, e soltava exclamações deliciadas, como um menino de escola quando, à nossa passagem, algum pássaro brilhante levantava voo entre as moitas ou algum bicho exótico se esgueirava procurando abrigo. E finalmente conduziu-me através de um corredor que partia de uma das alas da casa. No extremo deste havia uma pesada porta, com um postigo corrediço, e da parede ao lado dela projetava-se uma manivela de ferro ligada a uma roda e um tambor. Havia uma grade de grossas barras ao longo da parede. Agora eu vou mostrar-lhe a joia da minha coleção, disse ele. Não há nenhum único espécime igual em toda a Europa, desde que o filhote de Roterdã morreu. É um gato do Brasil. E em que ele difere de outro gato qualquer? Você vai ver, meu amigo, disse ele rindo. Quer fazer o favor de abrir esse postigo e dar uma espiada? Obedeci e vi uma grande cela nua, pavimentada de lajes de pedra e com pequenas janelas gradeadas na parede oposta. E no centro dessa peça, estendido numa mancha de sol, estava um animal enorme, não menor que um tigre, mas negro e lustroso como o ébano, e era simplesmente um gigantesco gato preto, muito bem tratado, sim, aquecendo-se preguiçosamente naquela poça de luz dourada, como faria qualquer outro gato. E era tão gracioso, tão possante, tão suave e maciamente diabólico, que eu não podia afastar os olhos da abertura. Não é esplêndido? Disse o meu hospedeiro entusiasticamente. É maravilhoso! Eu nunca vi uma criatura tão nobre. Alguns lhe chamam de puma negro, mas na verdade não é uma puma. Esse camarada aí mede quase 12 pés, da cauda ao focinho. 4 anos atrás ele era uma bolinha de pelos preto, com 2 olhos amarelos espiando através deles. Comprei-o quando era um filhote recém-nascido em plena selva, nas cabeceiras do Rio Negro. E a mãe foi morta a lançaços depois de ter liquidado uma dúzia de sujeitos. Então, são ferozes. São os seres mais traiçoeiros e sanguinários que existem na face da terra, meu primo. Fale-se de um gato do Brasil a um índio daquelas regiões e ele se arrepia. O homem é sua presa preferida. Este aqui ainda não provou o sangue vivo, mas quando o fizer, vai transformar-se num terror. Atualmente ele já não admite ninguém além de mim em seu covil. Nem o Baldwin, o cavalariço, se atreve a chegar perto dele. Quanto a mim, bom, sou para ele mãe e pai ao mesmo tempo. Assim falando, de repente, para o meu espanto, ele abriu a porta e entrou rapidamente. E fechando-a, no mesmo instante atrás de si, ao som de sua voz, a enorme, sinuosa fera levantou-se, bocejou e esfregou a enorme cabeça arredondada contra o lado dele, enquanto ele lhe dava tapinhas e a acariciava. Muito bem, Tommy, muito bem. Agora entre na sua gaiola, disse ele. E o monstruoso gato dirigiu-se para o lado da cela e foi enrodilhar-se debaixo de uma grelha. Reverard King saiu e, empunhando a manivela que já mencionei, pôs-se a girá-la. E com isso a grade do corredor passou a deslocar-se através de uma fenda na parede e fechou a frente da grelha, de modo a formar uma sólida jaula. Completada a operação, ele abriu de novo a porta e convidou-me a entrar na peça. Era saturada do fartum pungente e almiscarado típico dos grandes felinos. É assim que a coisa funciona, disse ele. Damos-lhes o espaço dessa peça para o exercício e à noite o fechamos na jaula. Para deixá-lo sair, basta virar a manivela na passagem. E para trancá-lo, como viu, o processo é o mesmo. Não faça isso. Eu enfiar a mão entre as grades para
tocar aquele flanco arquejante e luzidio. E ele puxou de volta com a fisionomia muito séria até. Eu lhe digo que isso é perigoso, viu? Não pense porque eu posso tomar liberdades com ele, que qualquer um pode fazer isso. Esse bicho, ele é muito seletivo em suas amizades, não é mesmo, Tommy? Ele já ouviu que o seu almoço vem chegando, hein, rapaz? Houve um som de passos nas lajes do corredor. O bicho saltou de pé e pôs-se a andar de um lado para o outro na jaula exígua, os olhos amarelados fulgurando, a língua vermelha e se agitando e estremecendo sobre a linha branca dos dentes. Os dentes bem pontiagudos. Um cavalariço entrou, com uma grande posta de carne, com o osso sobre a bandeja, e atirou-a por entre as grades. E ele saltou levemente sobre ela, agarrando-a para um canto e ali, sujeitando-a entre as patas, pôs-se a dilacerá-la e a espedaçá-la, levantando a cada instante o toucinho ensanguentado para olhar para nós. Era um espetáculo maligno e ainda assim fascinante. Não deve surpreendê-lo que eu me tenha afeiçoado a ele, não é mesmo? Disse o meu hospedeiro quando saímos. Mormente, considerando que eu o criei, não foi brincadeira trazê-lo do centro da América do Sul, mas cá está ele, são e salvo. E como eu disse, não há mais perfeito exemplar em toda a Europa. O pessoal do zoológico o tem de olho, mas eu jamais me separaria dele. Muito bem, acho que já abusei da sua paciência com meu hobby por muito tempo. Portanto, o melhor que temos a fazer é seguir o exemplo de Tommy e cuidar do nosso almoço. O meu parente sul-americano se deixava de tal modo absorver pelas suas terras e por seus estranhos ocupantes que a princípio foi-me difícil conceber que ele tivesse outros interesses. E na verdade os tinha, e prementes, o que logo se patenteou pelo número de telegramas que ele recebia, e chegavam a toda hora, e ele os abria com mostras de grande avidez e ansiedade, e às vezes eu imaginava que se tratasse do turf, e às vezes da Bolsa de Valores, mas o certo é que ele tinha em andamento os negócios muito urgentes que não eram resolvidos nos confins de Suffolk. Durante os 6 dias da minha permanência, ele nunca recebeu menos do que 3 ou 4 telegramas por dia, e por vezes até 7 ou 8. Ele ocupara tão bem esses 6 dias que, ao final deles, tinha logrado o meu intento de estabelecer com meu primo o mais cordial dos convívios. Todas as noites ficávamos sentados até tarde na sala de bilhar, com ele me contando as mais extraordinárias histórias das suas aventuras na América, histórias tão temerárias e descabeladas que eu dificilmente as podia associar àquele homenzinho trigueiro e rechonchudo que me defrontava. E em troca, abalancei-me a entrar em algumas das reminiscências da minha vida londrina, as quais o interessavam tanto que ele prometeu solenemente ir passar um tempo comigo em Grosvenor Mansions. Eu estava ansioso por conhecer o lado mais mundano da vida na cidade, e a verdade é que, modéstia à parte, não podia escolher mais competente cicerone. Foi só no último dia da minha estância que me aventurei a abordar o assunto que me atazanava. Falei-lhe francamente das minhas aperturas financeiras e iminente bancarrota, e pedi-lhe um conselho, embora esperando algo um pouco mais substancial. E ele escutou atentamente, puxando baforatas do charuto. Mas como, disse ele, você não é o herdeiro do nosso parente Lord Southampton? Eu tenho bons motivos para acreditar que sim, meu primo, mas ele jamais concordaria em conceder-me alguma coisa por conta. Não, eu sei que sua suvinice é bem conhecida, meu pobre Marshall. A sua posição não é nada fácil, hein? Por falar nisso, tem tido alguma notícia sobre o estado de saúde de Lord Southampton ultimamente? Bom, desde que me entendo por gente, ele sempre viveu em condição precária. Certo. Sempre com o pé na cova.
E a sua herança pode estar num futuro bem longínquo. Meu Deus, é uma situação bem melindrosa a sua. Eu tinha certa esperança, meu primo, de que o senhor, conhecendo bem as circunstâncias, poderia talvez dispor-se a adiantar-me... Meu caro rapaz, não diga mais nada, exclamou ele com a máxima cordialidade. Falaremos disso esta noite. E eu lhe dou minha palavra de que o que estiver ao meu alcance será feito. Não me entristecia o fato de que a minha visita estivesse chegando ao fim, pois bem, é bem desagradável saber que há na casa uma pessoa aflita por ver-nos pelas costas. A face caveirosa e o olhar rebarbativo de Mrs. King tinham se tornado para mim cada vez mais odiosos. Ela já não era ativamente rude, o medo do marido a coibia, mas levava o seu ciúme desvairado ao ponto de fingir ignorar a minha presença, de jamais dirigir-me a palavra, e por todas as maneiras de tornar a minha estada em Greenlands tão incômoda quanto possível. Tão hostil foi a sua atitude naquele último dia que eu certamente teria posto ao fresco, não fosse aquela entrevista com o meu hospedeiro marcada para a noite, a qual eu esperava traria uma redenção da minha fazenda falida. Ela teve lugar muito tarde, pois meu primo, que durante o dia estivera a receber telegramas em cópia ainda maior do que de costume, encafurnou-se em seu gabinete depois do jantar e só saiu depois que a criadagem já se recolhera. Ouviu-o a percorrer a casa trancando as portas, como fazia todas as noites, e finalmente ele veio ao meu encontro na sala de bilhar. Tinha o corpo retaco, envolvido num roupão que usava um par de pantufas turcas vermelhas sem salto. Refestelando-se numa poltrona, misturou para si mesmo um copo de grog, no qual não pude deixar de notar que o uísque entrava em proporção consideravelmente maior que a água. Caramba, disse ele, que noite! De fato, o vento uivava e gemia à volta da casa, e as janelas de rótula matraqueavam e sacolejavam como se em vias de romper-se, e a luz amarela das lâmpadas e o aroma dos nossos charutos pareciam mais brilhante e mais flagrante pelo contraste. Muito bem, meu rapaz, disse o meu hospedeiro. Temos a casa e a noite para nós. Ponha-me a par da situação dos seus negócios e verei o que pode ser feito para pô-los em ordem. Gostaria de ouvir todos os detalhes. E assim, encorajado, desciei uma longa exposição, na qual meus fornecedores e credores, do meu senhorio ao meu criado, figuravam sucessivamente. Eu tinha anotações em minha carteira, pusera em ordem os meus dados, e assim os apresentei. E posso orgulhar-me de dizê-lo num balanço muito bem organizado dos meus passos desregrados e da minha lamentável posição. Deprimiu-me, entretanto, notar que o meu companheiro tinha os olhos vagos e a atenção distante. Quando ocasionalmente interpunha uma observação, essa era tão perfunctória e despropositada que me dava a certeza de que não seguira a minha explanação. Vez por outra ele acordava e fingia uma mostra de interesse, pedindo-me que repetisse ou explicasse melhor, mas sempre para afundar-se em seguida no mesmo alinhamento. E por fim levantou-se e atirou o toco do charuto na lareira. Ouça aqui, meu rapaz, disse. Eu nunca tive cabeça para números, portanto você vai me desculpar. Ponha tudo aqui no papel e faça-me saber a importância. Eu o compreenderei quando o vir preto no branco. A proposta era animadora e prometi obedecer. E agora é tempo de irmos para a cama. Minha nossa, é 1h que o relógio está batendo no hall. O repicar do carrilhão fazia-se ouvir através do estrondoso rugir do vendaval, e o vento lá fora lufava com o ímpeto de um grande rio. Eu tenho de ir ver o gato antes de me deitar, disse o hospedeiro. A ventania o excita. Quer vir? Certo, respondi. Então pise manso e não fale.
Todos estão dormindo. Atravessamos sem ruído o hall iluminado e forrado de tapetes persas e a porta do outro lado. Estava tudo escuro no corredor de pedra, mas havia uma lanterna de cavalariça dependurada num gancho, e o meu hospedeiro retirou-se e acendeu, e a grade não estava à vista na passagem. Portanto, eu sabia que a fera estava em sua jaula. Venha, disse o meu parente, e abriu a porta. Um rosnido rouco, quando entramos, mostrou que a tempestade realmente excitara o bicho. À luz oscilante da lanterna nós o vimos. Uma enorme massa negra enovelada a um canto do cubículo, projetando uma sombra achaparrada e desconforme na parede caiada, e a cauda se agitava nervosamente sobre a palha. O pobre Tommy não estava de muito bom humor, disse Everhard King, levantando a lanterna e olhando para ele. Parece um diabo negro, não é mesmo? Tenho que arranjar-lhe uma pequena ceia para alegrá-lo um pouco. Por favor, segure um instante a lanterna. Tomei-lhe da mão e ele encaminhou-se para a porta. A despensa dele fica logo ali, disse ele. Dê-me licença um minuto, está bem? Saiu e a porta fechou-se atrás dele, com um forte estalido metálico. E aquele som agudo e seco fez-me saltar o coração. Uma súbita onda de terror envolveu-me. A vaga percepção de uma perfídia monstruosa gelou-me o sangue nas veias. Precipitei-me para a porta, mas não havia trinco pelo lado de dentro. Escute aqui, gritei. Deixe-me sair. Muito bem, não faça tanto barulho, disse o meu hospedeiro na passagem. Você está com a luz. Sim, mas eu não quero ficar trancado aqui sozinho. Não quer? Ouvi que ele soltava sua risadinha prazenteira e gutural. Não vai ficar sozinho aí. Não por muito tempo. Deixe-me sair, senhor, repeti com irritação. Fique sabendo que não acho graça dessa brincadeira. Brincadeira não é bem o termo, disse ele com outra odiosa risadinha. E então, de repente, entre o bramir do temporal, ouvi os rangidos e os chiados da manivela do guincho girando, e o retinir da grade passando pela fenda. Deus do céu, ele está soltando o gato do Brasil. À luz da lanterna, vi as barras deslizando lentamente à minha frente, e havia já uma abertura de um pé de largo na extremidade. Com um berro eu agarrei com as mãos a última barra e a puxei com força de um possesso. Eu estava muito possesso de raiva e de horror, e por um minuto ou mais eu consegui manter a coisa imóvel. Sabia que ele estava forçando a manivela com quantas forças tinha, e que a ação da alavanca inevitavelmente me derrotaria. Cedi, polegada a polegada, os pés resvalando na pedra, e todo o tempo rogava e suplicava àquele monstro desumano que me poupasse aquela morte horrível. Invoquei o nosso parentesco, lembrei-lhe que era o seu hóspede, e implorei-lhe que me dissesse que mal eu lhe havia feito. E suas únicas respostas eram os arrancos e puxões na manivela, cada um dos quais, a despeito de todo o meu esforço, deslocava uma barra a mais pela abertura. Aferrado e atracado, fui arrastado ao longo de toda a frente da jaula, até que por fim, com os pulsos doloridos e os dedos ressolados, abri mão daquela resistência inútil. E com um tinido, a grade chocou-se contra o batente no momento em que a soltei, e pouco depois ouvi o arrastar das pantufas turcas na passagem e o bater da porta distante. E então tudo ficou silencioso. E durante esse tempo o animal não se movera. Continuava quieto no seu canto,
e a cauda parara de agitar-se, e o surgimento de um homem agarrado às grades da sua jaula, arrastando a gritar à frente dele, aparentemente o enchera de estupefação, e vi os seus grandes olhos fitos em mim. Eu deixara cair a lanterna para segurar as barras, mas ela se mantinha acesa no chão. E eu fiz menção de apanhá-la, com a vaga ideia de que a luz pudesse me proteger, mas, no instante que fiz o movimento, a fera emitiu um ronco grosso e ameaçador. E eu parei e fiquei imóvel, tremendo de medo dos pés à cabeça. E o gato, se é que se pode chamar uma criatura tão terrificante por um nome tão familiar, ele estava a menos de 3 passos de mim, e os olhos luziam como 2 discos de fósforo no escuro. E eles me aterravam e ao mesmo tempo me fascinavam, e eu não conseguia desviar deles os meus, e a natureza às vezes nos prega estranhas peças nesses momentos de crise. Aqueles olhos cintilantes cresciam e minguavam num ritmo regular, e às vezes pareciam pontos diminutos de um brilho intenso, como centelhas elétricas na treva. E depois se alargavam mais e mais, até que aquele canto da cela se aclarava com a sua luz mutável e sinistra, e então, de repente, apagaram-se de todo, e o monstro fechara os olhos. Eu não sei se existe alguma coisa de verdade na antiga ideia do poder do olhar humano, ou se o grande gato estava meramente sonolento, mas o fato é, de longe de mostrar qualquer sintoma de atacar-me, ele limitou-se a repousar a cabeça negra e luzidia nas enormes patas dianteiras e pareceu dormir. E eu continuei parado, receando com o movimento de fazer reviver aquela força maligna, mas pelo menos podia pensar mais claramente, agora que não tinha sobre mim aqueles olhos cruéis. E ali estava eu, trancado pelo resto da noite com um bruto feroz. O meu instinto, sem contar as palavras plausíveis do patife que me armara a cilada, me avisava que o animal era tão selvagem quanto seu dono. E como obviar ao risco até o amanhecer? A porta estava fora de cogitação, bem como as estreitas janelas gradeadas. Não havia abrigo em parte alguma. Naquela peça nua e lajeada, gritar por socorro era absurdo. Eu sabia que a cela era um anexo e que a passagem que a ligava à casa tinha no mínimo 100 pés de comprimento. Ademais, com a tempestade rugindo lá fora, era improvável que os meus gritos fossem ouvidos, e a minha coragem e o engenho eram as únicas coisas com que eu podia contar. E então, com um novo frêmito de horror, os meus olhos pousaram na lanterna. A vela já queimara quase até o fim e começava a escorrer. Mais 10 minutos e se extinguiria. E não tinha mais do que 10 minutos para fazer alguma coisa, pois eu sabia que, uma vez no escuro com aquele temível carniceiro, ficaria incapaz de ação. E o simples pensamento me paralisava. Circunvaguei um olhar desesperado por aquela câmara de morte. E o detive num lugar que parecia prometer, não digo segurança, mas um perigo menos iminente e imediato do que o piso aberto. E eu disse atrás que a jaula tinha uma tampa assim como uma frente, e que essa tampa permanecia fixa quando a frente era deslocada pela fresta da parede, e consistia em barras espaçadas de umas poucas polegadas, uma grossa tela de arame de permeio, e se apoiava sobre os robustos pilares de cada extremidade. E agora era como um grande baldaquino, gradeado sobre a figura encolhida, no canto, ali,
e o espaço entre essa prateleira de ferro e o teto seria de uns 2 ou 3 pés. Se eu pudesse subir ali, espremido entre as barras de ferro, ficaria apenas um lado vulnerável. Estaria em segurança por debaixo, por detrás e de cada lado. E somente a face aberta eu poderia ser atacado. Na verdade, eu não tinha nenhuma proteção ali, mas pelo menos estaria fora do caminho da fera quando ela se pusesse a passear pelo covil. Ela teria de sair do seu trajeto para alcançar-me. Era agora ou nunca, pois sem luz seria impossível. E com um nó na garganta eu saltei. Agarrei a borda de ferro da tampa. Guindei-me ofegando para cima. Encaixei-me no vão com a cara para baixo e vi-me face a face, com os olhos terríveis e com a face do gato escancarada num bocejo. E o seu bafo fétido banhou-me o rosto como o pavor de um pestilento caldeirão. Entretanto, ele parecia mais curioso do que hostil, e com uma suave ondulação do dorso alongado ele se levantou, espreguiçou-se, e depois, erguendo-se nas patas traseiras, como uma das dianteiras apoiada na parede, levantou a outra e passou as garras pela tela embaixo de mim, e um gancho branco aguçado rasgou-me a calça. Note-se que eu estava ainda trajado a rigor, e abriu-me um talho no joelho. Não fora um ataque, mas uma experiência, pois, tendo eu deixado escapar um grito agudo de dor, ele abaixou-se de novo e, saltando levemente para a cela, pôs-se a andar rapidamente ao seu redor, levantando os olhos a intervalos na minha direção. E de minha parte eu recuei o que mais podia, até ficar com as costas coladas na parede, e me recolhi de modo a ocupar o menor espaço possível. Quanto mais longe me colocasse, mais difícil seria para ele atacar-me. E agora que se pusera em movimento, ele parecia mais excitado e ágil, e silenciosamente circundava sem cessar a volta da cela, passando a todo instante sobre o leito de ferro em que eu jazia. E era espantoso ver aquela enorme massa movendo como uma sombra, com um som mal perceptível de coxins aveludados. A vela queimava frouxamente, tão frouxamente que eu quase não via a criatura. E então, com o último lampejo e um respingo, apagou-se de todo. E eu estava sozinho, com a fera, no escuro. É mais fácil afrontar um perigo quando se sabe ter feito tudo o que era possível fazer. Então resta somente ficar quieto e aguardar o resultado. No presente caso não havia qualquer resguardo possível senão no exato local em que eu me achava. Assim sendo, estendi-me e me deixei ficar sentado em silêncio, quase sem respirar, na esperança de que a fera esquecesse talvez a minha presença, se eu nada fizesse para lembrá-la. E calculei que já seriam 2 horas. Às 4 já teria amanhecido. Eu não teria de esperar mais que 2 horas pela luz do dia. E lá fora, o temporal ainda raiava, e a chuva fustigava sem cessar as janelinhas. E dentro, o ar mesfítico e pestilencial era opressivo. E eu não via nem ouvia o gato. Tentei pensar em outras coisas, mas só havia uma com um poder bastante para desviar minha mente dos meus terríveis transes. Era a consideração da vileza do meu primo, da sua inaudita hipocrisia, do ódio venenoso que ele me votava. E por detrás daquela face prazenteira emboscava-se a alma de um assassino medieval. E pensando em tudo aquilo, eu percebi agora claramente a solécia com que a coisa fora planejada. Ele fingira recolher-se como os outros, e na certa tinha testemunhas para prová-lo. E depois, furtivamente, descera dos seus aposentos, atraíra-me a aquele calabouço e me abandonara. E a sua versão seria simples. Ele me deixara na sala de bilhar para terminar o meu charuto. E eu descera por minha própria conta,
para olhar o gato uma vez mais. Entrara na cela sem reparar que a jaula estava aberta e fora apanhado. E como atribuir a ele o crime? Suspeitas, talvez, mas provas? Nunca. Como custaram a passar aquelas medonhas 2 horas? Eu, vez ouvi um leve som rascante, que imaginei ser o bicho lambendo o próprio pelo. E várias vezes aqueles olhos verdes fuzilavam para mim na treva, porém sem fixar-me. E as minhas esperanças se robusteceram de que a minha presença tivesse sido esquecida ou desprezada. E finalmente uma vaga claridade começou a despontar nas janelas. A princípio, eu as vi como 2 retângulos cinzentos na parede negra. E depois o cinzento converteu-se em branco. E eu pude enxergar novamente o meu terrível companheiro. E ele, ai de mim, pôde enxergar-me também. Percebi de imediato que o seu humor estava muito mais agressivo e perigoso do que quando o vira pela última vez. O frio da manhã o irritava, e ele estava com fome também, rosnando continuamente. Andava de um lado para o outro ao longo da parede oposta ao meu refúgio, e os bigodes se eriçando iradamente, a cauda estremendo e vergastando o ar. E quando ele virava nos cantos, os seus olhos selvagens sempre subiam para mim numa torva ameaça. E eu sabia que ele queria me matar. E ainda assim surpreendi-me, mesmo naquele momento, a admirar a graça sinuosa daquele ser diabólico, dos seus movimentos longos, ondulantes e sinuosos, do lustro dos seus belos flancos, do escarlate vivo e palpitante da língua reluzente que pendia do focinho negro como a noite. E todo o tempo aquele ronco profundo e arrepiante se alterava num crescendo ininterrupto, e eu sabia que a crise era iminente. Era uma hora miserável para morrer àquela espécie de morte. Eu estava tenso e dolorido, tremendo em minhas roupas leves, sobre aquela grelha de tortura onde estava estendido. Tentava reunir coragem para o transe, e levar a minha alma acima dele, e ao mesmo tempo, com a lucidez que às vezes acompanhava o completo desespero, circunvagava os olhos à procura de um possível meio de escapar. Uma coisa era clara: se a frente da jaula retornasse ao seu lugar, eu estaria protegido por trás dela. Seria possível puxá-la de volta? Eu mal me atrevia a me mover, no receio de provocar um ataque. Bom, lentamente, muito lentamente, estendi o braço até alcançar a beira da grade, cuja barra extrema ressaía da parede. E para surpresa minha, ela cedeu bastante facilmente ao meu puxão. E obviamente a dificuldade em deslocá-la para fora resultava do fato de eu ter me agarrado a ela. Puxei de novo, e ela deslizou mais algumas 3 polegadas. Aparentemente corria sobre as rodas. Puxei de novo, e então o gato saltou. Foi tão rápido, tão súbito, que eu não vi a coisa acontecer. Simplesmente ouvi um regougo selvagem e um átimo, depois os olhos amarelos e abrasados, a cabeçorra negra e achatada com a sua língua vermelha e os dentes faiscantes estavam ao alcance do meu braço. O impacto do animal sacudiu a grade sobre a qual eu me encontrava, a ponto de eu pensar, na medida em que podia pensar alguma coisa naquele momento, que estava desabando. O gato balançou-se ali por um instante, a cabeça e as patas dianteiras muito próximas de mim, os pés agatanhando à procura de um apoio na borda da grelha, e eu ouvi as garras raspando a malha do arame, e o hálito da fera me nauseou. Mas o salto fora mal calculado, ele não conseguiu manter a posição, e devagar como um arreganho de fúria, e arranhando loucamente as barras da grelha, oscilou para trás e caiu pesadamente ao chão. E com um ronco voltou-se instantaneamente para mim e encolheu-se para o novo bote. Eu sabia
que os próximos segundos decidiriam o meu destino, e a criatura aprendera pela experiência. Ela não erraria mais uma vez. Eu tinha de agir prontamente, corajosamente, por uma possibilidade de sobreviver, e num piscar de olhos eu formar um plano. Arranquei o meu casaco e o atirei na cabeça do bicho, e no mesmo instante saltei para o chão, agarrei a grade corrediça e a puxei freneticamente para fora da parede, e ela correu mais facilmente do que eu esperava. Eu perdi o equilíbrio e o impulso fez-me correr por toda a largura da cela, levando a grade comigo, e isso fez com que eu ficasse do lado de fora. E do outro modo, temia posto a salvo sem um arranhão. O acidente resultou num momento de atraso, e enquanto eu me detinha e tentava enfiar-me pela fresta que sobrara, e essa fração de tempo bastou para que o gato sacudisse para longe o casaco com que eu o cegara e saltasse sobre mim. Barafustei pela abertura e puxei a grade atrás de mim, mas ele me alcançou. Alcançou-me a perna antes que eu pudesse recolher-a inteiramente, e um manotaço daquela enorme garra escoriou-me o tornozelo à maneira de uma apara de madeira que se enrola à frente de uma plaina. E no instante seguinte, sangrando e quase desfalecido, eu estava deitado sobre a palha imunda, com a linha amiga das grades interposta entre mim e o monstro que investia furiosamente contra elas, ferido demais para me mover, e por demais aturdido para sentir medo. Só me restou deixar-me ficar estendido, mais morto que vivo, e observá-lo. Ele comprimia o largo peito negro contra as barras e tentava pescar-me com as patas encurvadas, como vi fazerem os gatos diante de uma ratoeira. Eu já ouvira falar do curioso efeito entorpecente produzido por feridas infligidas pelos grandes carnívoros, e agora me era dado conhecê-lo por experiência, pois perdera todo o senso da personalidade e estava tão interessado no sucesso ou malogro do bicho como se aquilo fosse um jogo a que estivesse assistindo. E então gradualmente minha consciência resvalou para uma sequência de sonhos estranhos e confusos, em que aquela cara negra e aquela língua rubra retornavam sempre, e assim perdi-me no nirvana do delírio, o abençoado alívio dos que sofrem uma provação demasiado dolorosa. Reconstituindo a posteriori o curso dos eventos, deduzo que devo ter estado inconsciente durante mais ou menos 2 horas. O que me despertou foi um forte estalido metálico, o mesmo que fora o precursor da minha terrível experiência. Era o retorno do trinco de mola. E então, antes que os meus sentidos estivessem suficientemente desanuviados para aprender o que viam, percebi o carão roliço e prazeirento do meu primo espiando pela porta aberta. E o que ele viu, bem, certamente o assombrou. Lá estava o gato agachado no chão, e eu estendido de costas dentro da jaula, em mangas de camisa, as calças em tira e uma grande poça de sangue ao meu redor. E ainda agora posso ver-lhe a expressão estupefata, iluminada pelo sol da manhã. Ele não despregava os olhos de mim, e depois fechou a porta atrás de si, e aproximou-se da jaula, para ver se eu estava mesmo morto. Não me é dado pormenorizar o que se passou depois. Eu não estava em estado apropriado de testemunhar ou registrar os acontecimentos. Tudo o que sei dizer é que de repente percebi que ele me voltou as costas. Ele estava olhando para o animal. "Bravo, Tommy!" exclamou ele. "Meu velho Tommy!" E em seguida aproximou-se da grade, ainda de costas para mim. "Quieto, rapaz!" bradou. "Quieto, seu bicho estúpido! Não conhece o seu dono?" E num relance, em meu cérebro, embora estonteado,
lampejou a lembrança de algo que ele me dissera, afirmando que o gosto do sangue transformaria o gato num demônio. E foi o meu sangue que o fizera. Mas foi ele quem pagou o preço. Pra trás, ele esgoelou. Pra trás, maldito! Baldwin! Baldwin! Oh, meu Deus! E então ouvi cair. Levantar-se e cair outra vez, com um som como de panos rasgados. E os seus gritos foram esmorecendo, até que se perderam no rosnar dilacerante. E então, quando o julgava morto, eu vi, como num pesadelo, uma figura desvairada, estrangalhada, ensanguentada, correndo às cegas à volta da cela. E esse foi o último vislumbre que tive dele, antes de desmaiar novamente. Levei muitos meses para recobrar-me. A rigor, nunca me recobrei inteiramente, pois até o fim dos meus dias estarei usando uma bengala como uma recordação da minha noite com o gato do Brasil. Baldwin, o cavalariço, e os outros criados não puderam compreender o que ocorrera, quando, atraídos pelos gritos de morte do patrão, encontraram a mim atrás das grades. E os seus restos, ou o que mais tarde descobriram serem os restos, nas garras do animal que ele criara, mantiveram-no à distância com ferros em brasa, e em seguida abateram-no a tiros através do postigo da porta antes de poderem finalmente libertar-me. Levaram-me para o meu quarto, onde, sobre o teto do meu quase assassino, passei mais de uma semana entre a vida e a morte. Chamaram um médico de Krypton e uma enfermeira de Londres, e ao fim de um mês eu estava em condições de ser transportado à estação e assim devolvido a Grosvenor Mansions. Desde esse período ficou-me a lembrança que poderia ter sido parte das visões sempre mutáveis produzidas por um cérebro em delírio, não estivesse tão marcadamente impressa na minha memória. E uma vez na ausência da enfermeira, a minha porta abriu-se e uma mulher alta, de luto fechado, insinuou-se no quarto, aproximou-se da cama, e quando ela inclinou sobre mim o rosto descorado, via a claridade tênue do abajur, que era a brasileira que o meu primo desposara. Examinou-me o rosto atentamente, e tinha uma expressão bondosa, como eu nunca vira. "Pode me ouvir?" perguntou. E eu balancei a cabeça debilmente, pois estava ainda muito fraco. "Pois bem, queria apenas dizer-lhe que o senhor mesmo foi culpado pelo que lhe aconteceu. Eu fiz o que pude. Desde o início tentei afastá-lo dessa casa. E por todos os meios, exceto delatar o meu marido, tentei salvá-lo dele. Eu sabia que ele tinha um motivo para atraí-lo aqui. Sabia que nunca mais o deixaria partir. E ninguém o conhecia como eu, que tanto sofri nas suas mãos. E não tive a coragem de dizer-lhe tudo isso. Ele iria me matar. Mas eu fiz o que pude. E no final de contas o senhor foi o melhor amigo que já tive. O senhor me libertou. E eu imaginava que nada além da morte me libertaria. Lamento tê-lo ofendido, mas não posso retratar-me. Eu o chamei de imbecil. E o senhor foi de fato um imbecil. Ela esgueirou-se no quarto, aquela mulher amarga e singular, e eu nunca mais a vi. E com o que restou dos bens do marido, ela voltou para sua terra natal, e mais tarde ouvi dizer que se fizera freira em Pernambuco. E só depois de muito tempo, algum tempo, da minha volta a Londres, os médicos me declararam suficientemente bem para cuidar dos meus negócios. Não era uma permissão muito bem-vinda, pois eu previa que aquele era o sinal para o avanço de uma avalanche de credores. Mas foi Summers, o meu advogado, quem primeiro dela se valeu. Eu estimo muito ver
que Milord se encontra tão melhor, disse ele. Dia muito que eu espero para apresentar-lhe as minhas felicitações. Que história é essa, Summers? Não é hora de brincadeiras? Eu falo sério, respondeu. Faz 6 semanas que o senhor é Lord Soulferton. Não lhes demos a notícia pelo receio de que a mesma pudesse retardar a sua recuperação. O Lord Soulferton, um dos mais ricos pares da Inglaterra. Eu não podia acreditar nos meus ouvidos. Então, de repente, refleti no tempo decorrido e como coincidia com o que eu passara doente. E nesse caso, Lord Soulferton deve ter morrido mais ou menos na mesma ocasião em que eu sofri meus ferimentos. Seu falecimento ocorreu naquele mesmo dia. Summers encarou-me fixamente enquanto eu falava. E eu estou certo de que ele, um homem muito atilado, atinara para as circunstâncias do caso. Fez uma pausa momentânea como que aguardando alguma confidência, mas eu não via o que teria a ganhar pondo a nu um tal escândalo de família. Realmente uma curiosa coincidência, prosseguiu com o mesmo olhar manhoso. O senhor naturalmente está a par de que o seu primo Everard King era o seguinte na linha de sucessão, ou seja, se o senhor e não ele tivesse sido despedaçado pelo tigre, ou o que lá fosse, a essa hora, é claro, ele seria o Lord Soulferton. É claro, respondi. E isso era um motivo de grande interesse para ele, disse Summers. Por acaso, eu sei que o criado de quarto do finado Lord Soulferton estava ao seu soldo e que a cada poucas horas lhe telegrafava informando o estado de saúde do patrão. Deve ter sido aproximadamente na mesma ocasião em que o senhor se encontrava hospedado com ele. Não é estranho que ele fizesse questão de estar tão bem informado, sabendo não ser o herdeiro direto? Muito estranho, disse eu. E agora, Summers? Tenha a bondade de trazer-me as contas e um novo talão de cheques. Vamos começar a pôr as coisas em ordem. Fim do conto de Arthur Conan Doyle, estreando no canal Conta um Conto. Este conto aqui em especial dos 10.000 inscritos que vão chegando aí essa semana. Essa semana não vou ter tempo de fazer vídeo. Estou fechando as notas, final de semestre. Quem é professor sabe que já perdeu a consciência, a sanidade, o sono, a garganta, já está com rinite, sinusite, tendinite. Mas muito feliz dos 10.000 inscritos e trago para vocês um dos meus preferidos escritores, Arthur Conan Doyle. Ele, para mim, foi responsável por meu maior interesse pela leitura. Eu, mais jovem, devorava os livros do Sherlock Holmes. Considero ele nesse gênero do policial, claro, salvando todas os louvores de Edgar Allan Poe, de ter colocado aí pra gente essa forma de se escrever, que até o próprio Conan Doyle admite ter se inspirado com o Dupin. Mas Sherlock Holmes, gente, é Sherlock Holmes. É o maior personagem da literatura, retratado em séries, vídeos, HQs, todo tipo, outros livros. Tem vários escritores que ainda se ocupam de contar histórias de Sherlock Holmes e do Watson. Então, eu resolvi trazer hoje o primeiro conto de um dos melhores escritores na minha humilde opinião. Eu adoro o Arthur Conan Doyle, sou fanático pelas histórias do Sherlock Holmes, os 4 romances, os contos e toda a mitologia por trás disso, a morte dele, a volta, né, o que se deu, por que o Conan Doyle matou o Sherlock Holmes. Não,
para poder escrever sobre outros assuntos, e como foi uma comoção na Inglaterra, e como poderia ser aqui no Brasil também, se nós dessemos o devido interesse pelo nosso próprio folclore, pela nossa própria cultura, já que lá eles têm hoje no próprio folclore dos Estados Unidos completamente renovado, dos Estados Unidos não, da Inglaterra, completamente renovado com Harry Potter, o Sherlock Holmes, tem o Drácula, você tem Frankenstein, ou seja, há um interesse muito grande pela cultura, porque é um país vencedor, ele tem a cultura e a educação em primeiro lugar. A partir do fortalecimento desses laços, que você consegue entender melhor até os outros países, até para ser, porque a gente não está falando aqui de nacionalismo exacerbado, o Brasil é o melhor e pronto, acabou, vamos exaltar a nossa nação, não. Vamos exaltar a nossa cultura até para entender a cultura dos outros, para nós sermos um país mais solidário também, que saiba entender a dor dos outros. E o Arthur Conan Doyle, neste conto aqui, logo que a mulher falou do trem, ó, hoje o melhor trem é para o meio-dia. Para quem é gato escaldado, já leu muitos contos do Conan Doyle, já sabe que ali tem alguma coisa. E até para quem não leu, né, já percebe, falar, essa mulher não é uma vilã, ela tá avisando pro cara ir embora, alguma coisa tem aí, tem muito dinheiro envolvido. Quando o cara falou do gato, o gato tá estressado, vamos dar uma olhadinha lá nele, mas qualquer um não iria, porque você já imagina, né, o Everard King, vamos lá dar uma olhadinha no gato comigo, meia-noite. Olha, gente, esse conto aqui, ele trata de um lado do medo que a gente tem, que é tão feroz. Quem já teve medo de um cachorro grande, por exemplo, quando o dono fala, não, mas ele é bonzinho, ele não morde não, ele é dócil, mas nunca que eu fico tranquilo quando um cachorro gigante, imagina uma puma dessa, do tamanho de um tigre, como ele fala aqui, todo negro, né? Lindo e feroz, né? Que me fez lembrar este conto, O Poço e o Pêndulo, me fez muito lembrar O Poço e o Pêndulo, essa coisa do cativeiro, o relato em primeira pessoa. Eu estava conversando muito com os meus alunos, hoje não, essa semana, em relação aos prós e contras. Falei, com certeza aqui, se Deus quiser, um dia vai ter um Stephen King, vai ter uma J.K. Rowling, e você, quando a história vem na sua mente para você contar, ela vem praticamente, pelo menos o esboço dela vem, o tema dela vem inteiro para ti, e aí você vai escolher a forma de contá-la. Se for em primeira pessoa, o que você ganha? Você ganha mais emoção, pelos discursos ali, né? Pô, aconteceu comigo, eu estava lá, de repente o tigre veio chegando perto de mim. Você ganha nisso. O que você perde na primeira pessoa? O narrador não pode ser flutuante, ele não consegue ver o que está ocorrendo em outros locais ali. Isso para um romance faz falta bastante. Eu que escrevi a Funerária do Rock inteirinha na primeira pessoa, sentia que às vezes eu tinha que trazer o personagem para perto do meu personagem, para ele me contar o que tinha ocorrido, né? Aconteceu algumas vezes com o Juruna, contando sobre o caso do índio, ok? Quando, se eu tivesse escolhido apenas a terceira pessoa, né, no narrador, eu não precisaria fazer todo esse trabalho. Então, o que você ganha na primeira pessoa? Emoção e mais calor na sua narrativa. O que você ganha na terceira pessoa? Você pode flutuar por entre os... Enquanto isso, na casa do José, ele olhava para a parede e pensava, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então, há os seus prós e contras. E tem um contra também aqui, no narrador de primeira pessoa, que você não pode matar ele. Se você matá-lo, aí vira Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí o narrador está contando a história do além. E aí você tem que criar todo um subterfúgio para conseguir desenrolar. Então, quando eu vi que ele entrou ficou preso com o gato, mas a narrativa é em primeira pessoa, você logo já define que o narrador não vai morrer, né?
Ele, ainda mais um Conan Doyle que evita a narrativa sobrenatural, né? Isso ele deixou muito, apesar de depois ele ter se dedicado a escrever literatura espírita, né? Ele virou um apaixonado pelo espiritismo, né? E aqui o que eu achei interessante, eu sabia que ele não ia morrer por ser em primeira pessoa, a narrativa e essa coisa que ele tem com o Brasil, né? Será que o Conan Doyle veio para o Brasil? Porque tem qual o livro que ele trata lá do Mundo Perdido? Mundo Perdido ele trata dos dinossauros, né? Um platô gigantesco que tem ali entre a Amazônia brasileira e a Amazônia peruana, um negócio ali que depois vai virar inspiração para todos os filmes que a gente vê aí de dinossauros, principalmente o Jurassic Park, né? Então, ele tem essa coisa com a América, né? Você vai ver no Vale do Terror, que ele passa boa parte do romance do Sherlock Holmes nos Estados Unidos. Ele tem esse livro do Mundo Perdido, falando aí aqui dos dinossauros encontrados aqui no Brasil, e essa questão do gato do Brasil. Nunca tinha ouvido falar nesse conto e achei ele com elementos interessantes aqui do Edgar Allan Poe, né, do Poço do Pêndulo. Ele é uma forma de narrar muito gostosa, fácil de ler. Eu tenho aqui, vou fazer pouquíssimas correções na edição, porque a narrativa é franca, simples e gostosa. O que mais que eu gostei desse conto aqui? Eu acho que foi isso, gente. Eu vou trazer novos contos do Sir Arthur Conan Doyle. Vai fazer uma pesquisa dos maiores personagens retratados no cinema, nos filmes, nas séries, nos quadrinhos, na televisão. O primeiro em disparada é o Sherlock Holmes. Ele ganha de outros grandes personagens como Frankenstein, aparece bastante. Drácula também, vira e mexe fazem um filme do Drácula. Pelo menos de 5 em 5 anos eu vejo aí alguma coisa aí voltada à obra do Bram Stoker. Tem a Madame Bovary, acreditem. Ela também aparece em várias ocasiões na história aí desse 105, desde 1856 até hoje. Ela é retratada várias vezes em outras obras, ok? Então é isso, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. E vamos continuar refletindo, conversando, abrindo a possibilidade. Vou trazer aqui um especial de contos sobre catalepsia. Então, quando você fala de catalepsia, você já lembra de Edgar Allan Poe, mas tem muito mais. Tem Álvares de Azevedo, tem outros escritores aí que se usam desse tema tão macabro, que é a pior morte que pode haver, você acordar no caixão, não é verdade? Vou trazer aqui um especial, trazendo as maiores obras que usam a catalepsia como fundo inspirativo, ok? Um grande abraço a todos vocês e até mais.